Bom dia, Sr. Presidente. Começar por agradecer ter aceitado este convite da ATAM para participar na iniciativa de Histórias de Vida do Poder Local. Carlos Rico, 51 anos, Presidente da Câmara de Braga, uma das maiores autarquias do país. Começar também pelo facto de o Sr. Presidente ser um nativo, não é? Nascido e crescido em Braga. Como é que foi nascer e crescer aqui nesta cidade e depois ter a oportunidade também de gerir os destinos da autarquia? Pois bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto recebê-los aqui no nosso Salão Nobre do município de Braga. A minha ligação à cidade foi, como dizem muito bem, de berço. Eu nasci cá, estudei cá até à minha faculdade, onde fui fazer os estudos no Porto e desenvolvi depois, a partir daí, muita da minha atividade profissional também no Porto e fora de Braga, noutros pontos do país e fora de Portugal, mas a ligação mais autárquica acaba por ser também ela quase de berço, porque o meu avô foi vereador na Câmara Municipal de Braga, era um dirigente local do PSD, isso de certa forma despertou-me mais para esta realidade política e autárquica em particular desde muito cedo. Eu fui acompanhando a realidade da cidade, obviamente como julgo qualquer cidadão, vendo aquilo que Braga ia tendo de positivo, de negativo, ou pelo menos não tão bem aproveitado. Isso, de certa forma, mesmo no período em que estive mais distante da cidade, quando estive a estudar e depois quando me fixei no Porto durante alguns anos, nunca me permitiu desligar muito das dinâmicas e da realidade da cidade. E, portanto, acabei por ter sempre uma perspectiva sobre aquilo que achava que, se calhar, eu próprio um dia poderia dar como contributo para transformar essa realidade. Portanto, eu não lhe chamaria que este cargo autárquico foi um sonho de menino, mas foi algo que, de certa forma, foi ponderado e assumido como algo que eu achei possível desde muito cedo na minha vida. Falava dessa influência familiar. O que é que faziam os seus pais? Eles alguma vez também o conduziram nesse sentido? Normalmente a política não é propriamente o tipo de profissão que se imagina para o filho, não é? Não, e mesmo o meu avô, que como disse, estava envolvido, sempre me desaconselhou o máximo possível a envolver-me ativamente na política. Portanto, me diria que nesse aspecto não houve nenhuma influência familiar a empurrar para. Os meus pais não tinham atividade política nenhuma, cívica nesse contexto. O meu pai foi bancário, a minha mãe professora, portanto, pessoas bastante inseridas no meio e que também ativas do ponto de vista político, no sentido que também acompanhavam, digamos, as dinâmicas políticas. Eu participei desde miúdo em muitos comícios, em muitas atividades, mas nunca na lógica de que me estimulassem, por assim dizer, para ter essa atividade. Eu acabei por tê-la de diversas formas, mesmo na própria faculdade estive envolvido em muitas dinâmicas associativas. Eu acabei por me inscrever muito novo na JSD, mas nunca militei ativamente na JSD, acabei por só ter uma atividade política já como membro do partido, já depois até de concluir a faculdade, acabei por ser convidado pela primeira vez para integrar uma comissão política aqui no Conselho pelo então Presidente Miguel Macedo, em 1997. Portanto, acabei por ter mais a dimensão cívica, de intervenção no meio associativo, de escrever alguns artigos para o jornal. No Diário do Minho eu comecei muito cedo também a escrever alguns artigos de opinião sobre a situação local e aquilo que eram eventos que iam ocorrendo e opções políticas que iam sendo tomadas, e depois, de certa forma, isso acabou por me dar essa visibilidade e esse contacto com os responsáveis da Conselhia, até me envolver numa primeira Conselhia em 1997, como dizia. Depois fui candidato a deputado municipal pela primeira vez em 2001, cumpri o mandato 2001-2005 e, digamos, a minha atividade enquanto deputado municipal, de certa forma, terá sido a alavanca para depois ter assumido a liderança da Conselhia no período de 2002 a 2008, abarcando a minha primeira candidatura à Câmara Municipal, que ocorreu em 2005, depois repetida em 2009, as duas primeiras não bem sucedidas, e depois a de 2013, essa sim, a primeira que foi vitoriosa e que conduziu à função que hoje exerço. Ainda voltando um pouco atrás, não sei se é filho único, se tem irmãos, não, se alguém seguiu também a... Não, de todo. Tenho dois irmãos, uma rapariga e um rapaz, nenhum deles quis ter qualquer tipo de envolvimento, portanto eu diria que em termos de contexto familiar até não tenho, digamos assim, muita
digamos, justificação, ou pelo menos muitas pessoas que estejam diretamente envolvidas na vida política ativa. Tenho um primo, que foi ainda recentemente candidato à liderança do Futebol Clube do Porto, José Fernando Rio. Tenho outros responsáveis que exerceram funções autárquicas, digamos, em freguesias ou noutros contextos, mas, portanto, não é, digamos assim, uma cultura de família que exista para justificar este maior compromisso. E mesmo na minha casa, a minha mulher também sempre teve muitas reservas a esta atividade pública que eu tenho. As minhas filhas acompanham, tenho 3 filhas, acompanham bastante desde quase que nasceram. No fundo, elas acompanharam todo este processo e esta fase da minha vida, mas tenho algumas dúvidas que alguma delas queira, de facto, envolver-se ativamente na política no futuro. Com o que é que sonhava? O que é que queria ser, se calhar antes até de chegar à economia? Eu acho que aí sim, a questão da economia acabou por ser um bocadinho determinada também pelo contexto familiar. O meu pai, como disse, era bancário, esteve sempre ligado ao meio empresarial. Eu fui acompanhando desde muito cedo também aquilo que é o papel que o tecido económico tem no desenvolvimento dos territórios. Sempre fui, digamos assim, uma pessoa que andou ali a oscilar um bocadinho entre a matemática, onde pronto, tinha alguma aptidão e alguma predisposição para a matemática, e depois por arrasto para as finanças, para tudo aquilo que interage com esta área, e diria quase que no extremo oposto para o português. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de escrever, digamos até nos psicotécnicos, quando fiz no 9º ano, estava ali entre a economia e o jornalismo, portanto acabei por, diria, em boa hora, optar pela... É uma junção pouco que normalmente até nem se alia muito, não é? Não, mas pronto, sempre tive essa predisposição, e aliás isso depois acabou por se refletir em diversas etapas da minha vida. Eu não tive notas extraordinárias, acabei a faculdade com média de 14,494, ali no limiar do 15, mas com 14, porque também nunca fui um aluno 100% dedicado, sempre fui acompanhando de várias outras atividades. Por exemplo, na faculdade estava a referir essa questão de ter estado muito envolvido no meio associativo. Eu estive em praticamente todas as comissões de ano, até ao 5º ano, estive na Associação de Estudantes, na Assembleia de Representantes, desenvolvia depois várias outras atividades em paralelo. Voltando à questão da escrita, até na própria faculdade, com alguns colegas meus, criamos uma edição, o Contraste, que era um jornal, uma revista que saía também com alguma periodicidade, e portanto, digamos que eu acho que é isso também que as pessoas devem procurar, obviamente serem o melhor sucedidas possível. É isso que eu transmito às minhas filhas do ponto de vista académico, mas ao mesmo tempo não descartarem outras atividades e outras aprendizagens que são seguramente tão úteis ou mais úteis às vezes até do que o próprio processo de aprendizagem em si. O que eu apaixonava quando não estava a estudar nem dedicado? Eu sempre gostei muito de praticar desporto, sobretudo a parte do futebol é o meu desporto de eleição. Mas chegou a jogar? Não, competitivamente, com amigos. Tínhamos, mais uma vez, voltando à faculdade, organizávamos sempre uns torneios onde participávamos ativamente. Eu gostava das duas dimensões, quer da organização, quer da participação. Depois até profissionalmente, já quando estive na Bolsa de Derivados e depois na Euronext, também mais uma vez sempre participamos em vários torneios. Agora aqui a própria Câmara Municipal tem uma das equipas de futebol mais temidas aqui na região, onde eu já não participo, pelo menos ativamente, mas que também estive ligado durante alguns anos como atleta, chamamos-lhe assim. Tenho ganho vários torneios intermunicipais e de empresas aqui no território, e portanto, além dessa dimensão mais desportiva, física, tinha uma dimensão lúdica muito ligada aos jogos eletrónicos. Eu sempre estive muito aditivado aos jogos eletrónicos, desde o Spectrum nos seus tempos originais, depois a cada uma das plataformas que foram surgindo, aos jogos online, muito ligado também aos jogos de futebol, de treinador de futebol, que é um dos meus vícios, mas em várias também dimensões. Fazia noitadas? Fazia muitas noitadas, eu na faculdade fazia muitas noitadas, fazia quase que épocas inteiras durante uma noite. Vai ter que dizer que escolhi o Braga. Escolhi o Braga e, aliás, normalmente jogava com o Braga, embora eu seja público que sou adepto quer do Braga, quer do Sporting de Portugal, e, portanto, isso tem sido assumido desde sempre. Portanto. Faz o curso de Economia, quando termina, salta logo para a atividade política? Não, eu acabei em 95, depois quando acabei na faculdade, o meu primeiro emprego foi como na corretora Atlântico, a convite de um professor, e depois foram sucedendo vários convites de outros professores ou de pessoas relacionadas. Eu estive a lecionar em várias instituições de ensino no Porto e, portanto, fui mantendo sempre a minha atividade profissional, que depois se desenvolveu em diversos níveis como consultor, como docente, com várias instituições, com a CCDRN, com a AEP, com o Instituto de Fundos da Segurança Social, enfim, com várias câmaras municipais.
pessoais, mas sempre numa lógica estritamente profissional, que foi sendo prosseguida até 2013, quando assumi funções a tempo inteiro na Câmara, e que aí sim, obviamente, interrompi essas outras atividades, mas digamos que eu nunca estive só na política até ser eleito Presidente de Câmara, porque fui mantendo sempre a minha atividade profissional nessas várias frentes. Era muito jovem, normalmente até não é normal ver-se pessoas que estão abaixo dos 30, não é? Já assumirem esses papéis. Isso fez alguma diferença? Sentia que isso fazia de certa forma que as pessoas olhassem para si, se calhar, e menosprezassem um bocadinho? Ou nem não, por isso? Por parte do antigo Presidente da Câmara foi algo, como sempre acontecia com outras pessoas destas gerações, de alguma chacota aqui além. Eu lembro daquelas velhas expressões nas Assembleias Municipais, eu já estava cá, e estava de facto, não era mentira, ainda o senhor andava de fraldas e coisa do género. Quando o antigo Presidente da Câmara foi eleito, eu tinha de 4 anos ou 3 anos e qualquer coisa, portanto, de facto, ele não estava a dizer nenhuma mentira, mas da maneira como colocava as coisas, no fundo ia ao encontro daquele juízo um bocadinho de pensar que uma pessoa mais jovem não teria espaço na vida política. E esse trabalho também de chegar até aqui à presidência implicou fazer outra coisa, que foi mudar a cor da cidade, não é? Que era até aí um bastião socialista. Como é que isso se faz? Como é que isso se fez? De que tipo de preparação ou de trabalho sente que é necessário também para operar uma mudança dessas? Costuma-se dizer muito nos círculos políticos de que não se ganha eleições, quem governa é que as perde. Eu não sou muito subscritor dessa teoria. Eu acho que só se ganha eleições se demonstrar às pessoas que se é, de facto, uma alternativa plausível para o governo, seja de uma cidade, ou de uma freguesia, ou de um país, ou de outra estrutura qualquer. E, portanto, é inquestionável que o facto de termos em Braga o autarca que exerceu mais tempo funções no nosso país. O antigo Presidente de Câmara esteve 37 anos em funções, venceu 10 eleições consecutivas, é de facto um marco absolutamente histórico. Tem dados positivos, mas também tem muitos dados negativos, no fundo, a diversos níveis, quer do ponto de vista daquilo que são, vamos chamar, os vícios do regime, isso obviamente que tinha vários reflexos que se iam materializando aqui além, mas sobretudo do ponto de vista da acomodação e do desfoque em relação às prioridades, porque é óbvio que há um modelo de governação que assenta em determinados pilares que a partir de um determinado momento deixam de ser aqueles que as pessoas esperam que sejam os mais valorizados. O dia das eleições e dessa primeira vitória, efetivamente, quando consegue manter-se ainda assim uma surpresa? Não lhe chamaria uma surpresa. Obviamente que a concretização é sempre, digamos assim, o momento que todos desejamos, por mais como quando vamos para um exame, se achamos que estamos muito bem preparados, se calhar não esperamos depois dificuldades, mas depois de fazer o exame e de confirmado o resultado é que nós nos sentimos, obviamente, tranquilos. E ali, obviamente, teve um sabor especial, principalmente porque na eleição anterior tinha sido um enorme amargo de boca. Nós estávamos completamente convencidos que iríamos vencer as eleições em 2009, acabamos por perder por pouco mais de 2.000 votos numas eleições que foram até ao último segundo. Acho que houve ali um efeito emotivo muito grande daquelas pessoas que me diziam, muitas vezes aconteceu, você daqui a 4 anos está cá, o Presidente não poderá estar, porque entretanto entraria em vigor a limitação de mandatos e, portanto, nós também, depois de 30 e tal anos de mandato, não o conseguimos mandar para casa com uma derrota, coisa que não aconteceu agora no Futebol Clube do Porto, mas se calhar a situação no Porto já estava bastante mais extremada do que aquilo que estava em Braga e portanto, obviamente que nesse sentido era uma vitória esperada, diria, tranquila, foi por números muito, muito expressivos, embora até tenhamos vindo a reforçar depois a votação em 2017, mas ainda assim muito, muito saborosa, porque foi um momento que nos abriu a porta a podermos mostrar aquilo que valíamos e aquilo que queríamos fazer pela cidade. E então passa aí a assumir o papel de Presidente da Autarquia. Eu falava aqui há uns tempos também numa entrevista com o Sr. Presidente da Câmara de Gaia e ele dizia uma coisa que eu achei gira, que era não valia a pena, a partir do momento em que se assume aquele papel, não vale a pena fingir que temos tempo para outras coisas, para hobbies e para a família, e isso tudo fica de lado, e isso tem que ser falado e tem que ser visto, mas não vale a pena andar a fingir porque é um papel super absorvente. Foi uma questão que colocou também a si, a sua família, e essa discussão também não só da falta de tempo
mas do escrutínio e da crítica e da figura pública que acaba por ser também sempre atacada, de certa forma. São várias dimensões. Com a primeira eu discordo completamente, do Presidente da Câmara de Gaia, com a segunda concordo totalmente e obviamente que acho que é um dos grandes desafios. Quem quer que hoje tenha vontade de assumir funções digamos, na esfera pública, que tem que considerar, e aliás eu vejo isso em contacto com muitas pessoas, todos discutimos, e eu subscrevo, por exemplo, uma das posições que o Presidente da Câmara de Gaia muitas vezes tem insistido publicamente, que é da valorização dos quadros políticos, da dignificação do exercício dos quadros políticos, por exemplo, ao nível das condições remuneratórias. Demagogicamente e populisticamente muitos dirão que isto que eu vou dizer e reforçar é um absurdo, mas a verdade é que quem tem a responsabilidade que nós temos não pode ser pago como nós somos e, portanto, eu acho que ser autarca não é uma função de missionário, ou ser membro do governo ou de outra função, porque a situação aplica-se da mesma forma e, portanto, nós temos os governantes à altura daquilo que também achamos que lhes podemos pagar. A questão financeira é apenas uma, mas depois há várias outras que naturalmente são relevantes. Uma delas é a questão do escrutínio. Hoje em dia não é apenas uma lógica de escrutínio. Eu sou um grande defensor do escrutínio a todos os títulos. Acho que não podemos resvalar para aquilo que estamos a resvalar, que é do escrutínio se passar para um achincalhamento das pessoas. Clima de suspeição, falava. Não é? E depois, por outro lado, um clima de suspeição e de judicialização das governações municipais e dos governos em geral, que põe em causa, obviamente, a confiança das pessoas nas instituições e nos seus representantes. Isso acho que é muito mau para a democracia, abre portas a muitos extremismos, a muitos populismos, que não são nada bem-vindos para o sistema democrático e para aquilo que são as nossas sociedades. E, portanto, essa segunda dimensão, eu acho que é algo que tem que ser acautelado e que exige um consenso alargado, porque os principais responsáveis desta situação que nós chegamos são os próprios protagonistas políticos, são os protagonistas políticos que alimentaram essa situação. Quem um dia está na oposição começa a espalhar barbáries em relação a quem está no poder sem qualquer sustentação, a fazer denúncias públicas, isto e aquilo outro, e depois essas situações naturalmente que acabam por ter, digamos assim, um efeito contaminador muito negativo para o clima geral em torno da atividade política e obviamente que as pessoas hoje olham para isso e pensam, eu quero exercer um cargo público tendo em conta aquilo a que vou estar sujeito do ponto de vista pessoal e envolvendo também, obviamente, a minha família, os meus amigos, porque eu diria até que nós que estamos no exercício dos cargos acabamos por ganhar uma couraça que ficamos relativamente imunes a esse tipo de situações, mas quem está à nossa volta não é assim. Em relação à primeira questão, eu não concordo porque acho que é uma questão de gestão. Eu sempre tive uma vida muito ocupada, mesmo em termos profissionais, mas acho que é uma questão de prioridades. Eu dou-lhe este exemplo, durante estes 10 anos de mandato não me lembro de ter faltado a muitas atividades das minhas filhas no colégio ou noutras atividades em que a presença do pai seria necessária. Eu vou almoçar com elas todas as semanas, normalmente quando estou em Braga, uma vez por semana, portanto muitas vezes até mais do que uma vez. E, portanto, mesmo para as minhas atividades pessoais, de ir assistir a um jogo, ou de ir fazer uma corrida, ou de estar a jogar um jogo, ou isto ou aquilo, eu acho que é uma questão de gestão. As pessoas têm que conseguir fazer, digamos, o equilíbrio entre todas as dimensões da sua vida. Eu tenho uma vida muito, muito ocupada, muito exigente, mas é preciso equilibrar e é preciso conseguir fazer, digamos assim, a gestão do tempo para que tudo seja possível e acho que nesse aspecto não me arrependo, porque acho que não vou chegar ao final do meu mandato a dizer perdi a vida das minhas filhas ou perdi a vida da minha família ou perdi este ou aquele aspecto por causa do cargo que exerço. Se calhar não terei tido tanto tempo quanto gostaria ou quanto poderia, mas acho que apesar de tudo se consegue fazer este tipo de atividade com um equilíbrio razoável em relação a toda a nossa vida pessoal. Houve algum momento especial para si em que tenha dito que sim, foi para isto que eu me propus a vir para Presidente da Câmara, foi isto? Muitos. Eu, felizmente, há bocadinho quando falava da questão dos projetos e das concretizações, nós temos uma dimensão na maneira como temos trabalhado desde que a minha equipa assumiu os destinos da Câmara. Em primeiro lugar, os nossos programas não são coisas vagas, portanto são com coisas muito objetivas que nós sabemos que vão ao encontro
digamos assim, das necessidades das pessoas. Depois fazemos esse escrutínio, fazemos essa monitorização. Somos, se calhar, a única Câmara do país que tem o programa completamente online e onde está a monitorização a cada momento do que é que está cumprido, o que é que não está cumprido em relação ao trabalho que realizamos. E eu diria que há muitas áreas e muitas iniciativas que fomos concretizando em que sentimos que mudamos a vida das pessoas. É essa, digamos assim, também, digamos, a nossa ambição, numa lógica micro de mudar a vida de uma pessoa e com muitas ações que nós fizemos, com muitos apoios que demos, de respostas sociais que criamos. Eu dou o exemplo de um dos projetos que eu acarinho mais, que é o Braga a Sorrir, que é um projeto de disponibilização de consultas de saúde oral para cidadãos com menos recursos. Nós mudamos a vida de pessoas que não tinham sequer autoconfiança e que de repente passaram a interagir com os outros, passaram a obter acesso ao mercado de trabalho e é quando sentimos isso que de facto tudo vale a pena. Mas se olharmos numa base mais macro, quando hoje vemos aquilo que é a projeção que a cidade de Braga tem, o reconhecimento que a cidade de Braga tem, muitos prémios que tem recebido, que são reflexo de projetos e de resultados concretos que vamos tendo em questões como a economia, em questões como a cultura, em questões como a dinâmica social, a sustentabilidade, que é uma das grandes prioridades que nós temos abraçado. Só, por exemplo, por estes dias, estarmos entre os possíveis nomeados para a Capital Verde Europeia é sinal de um progresso e de uma evolução que a cidade foi tendo ao longo destes anos, que no fundo é dizer que não estivemos aqui assim a fazer de conta, que estivemos a mudar, digamos, a realidade deste território. E se tivesse que, por outro lado, escolher um momento se calhar mais desafiante, houve algum momento em que... Acho que não há nenhum autarca nem governante neste país que tivesse estado em funções durante a pandemia que não vá escolher esse momento, porque foi uma altura em que nós tivemos que tomar decisões ao minuto, a lutar por vidas, aí sim, não em mudar vidas, mas em salvar vidas, que obviamente foi muito, muito exigente e que deu, digamos, muitos cabelos brancos a todos nós e que obrigou a um esforço muito, muito significativo. Aliás, eu acho que todos aqueles que tivemos em funções durante o último mandato, no fundo, acabámos por ter 2 mandatos, porque o último mandato foi um caso completamente à parte. Na realidade. É algo para o qual ninguém está preparado. Completamente. Uma coisa é uma tragédia que ocorre, uma catástrofe natural, etc. Aquilo foi uma situação que, até pelo tempo que durou e pela incerteza, por cada uma das dimensões que ia surgindo, por cada um dos desafios que era necessário correr, e era em múltiplas dimensões. E esse foi um caso evidente em que o papel das autarquias locais foi fundamental. Foram as autarquias que garantiram o acesso aos cuidados de saúde, que garantiram as respostas de testes, garantiram os centros de vacinação, garantiram o acesso à educação digital para muitas escolas, o apoio económico para pessoas que estavam isoladas, enfim, tudo isso sem preparação, aí sim, sem programa, sem guião de bordo, tomar decisões na hora e muitas vezes, algumas delas, diria, ali na fronteira daquilo que seria razoável. Eu recordo que nós, aqui em Braga, tivemos uma iniciativa que foi, diria assim, bastante arrojada, que foi poucos dias depois de se decretar a pandemia, alteramos os regulamentos municipais, nomeadamente de funcionamento dos horários dos estabelecimentos comerciais, com uma regra que dizia que os estabelecimentos, como nós não podíamos formalmente decretar o seu encerramento, alterámos o horário de funcionamento, que abriam às 9 e fechavam às 9h01. E, portanto, na prática, inviabilizávamos a sua abertura. E isso foi algo que foi acatado pela esmagadora maioria dos estabelecimentos comerciais, percebendo qual era o desafio com que nos confrontávamos, mas que lá está, perante uma situação completamente nova, nós tivemos que ir buscar uma solução inovadora e que fosse ao encontro daquilo que era o objetivo, que era proteger as pessoas. E chegados a esta altura também, estamos a pouco tempo também do final do mandato, não é? Para todos os efeitos e em termos de mandatos, houve quem especulasse que eventualmente não ficaria até o fim deste mandato, disse que não e continuo a reiterá-lo. É um ciclo que se fecha. Quais são os planos que já está a fazer, se é que já o está a fazer, para quando esse dia chegar? Eu assumi desde a primeira hora que iria ficar em funções até ao final do mandato. Isso tem a ver com, diria, 2 dimensões. Uma primeira, que eu acho que
sem fazer nenhum juízo de valor sobre outros meus colegas que optaram de forma diferente, porque acho que tem que existir, de facto, uma espécie de contrato de confiança entre as pessoas que assumem um mandato e que o levam até ao final e, portanto, não são interrompidos por nenhum motivo. Segundo, porque, com muito poucas exceções, eu diria que não havia nenhum outro cargo, fosse ao nível do Governo Central, fosse ao nível de outras estruturas, fosse ao nível do Parlamento, ou do Parlamento Europeu, ou como Comissário Europeu, que me motivassem mais do que aquilo que me motiva o ser Presidente da Câmara de Braga e o ser Presidente da Câmara de Braga com as múltiplas dimensões que isso também possibilita, até inclusivamente de responsabilidade nessas várias organizações internacionais a que eu estou ligado. E, portanto, é um ciclo que eu balizei na minha vida que deveria durar até ao final, que obviamente vai, no que depender da minha vontade, durar até outubro do próximo ano e que depois vai ser interrompido do ponto de vista da atividade pública e política, porque a minha convicção neste momento é que depois deste ciclo, pelo menos em termos de cargos executivos, irei interromper essa atividade e irei voltar para a minha vida profissional. Eu não tenho um lugar de origem, portanto eu sempre fui profissional, quase sempre profissional liberal, e, portanto, irei desenvolver nessas várias dimensões, provavelmente, a minha carreira, mas, portanto, não é algo que esteja a ser planificado, é uma convicção neste momento mais do que uma preparação, mas estou muito determinado a que assim seja, pelo menos durante alguns anos. Ok. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceitado esta entrevista e por ter estado aqui connosco nesta iniciativa da ATAM. Ok, Tá? muito obrigado. Muito obrigado.